Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a EMAR iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a EMAR, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. EMAR, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais um programa Iris Decalaf. Você está em Barretos, Mirassol, Catanduva, Penápolis, Dracena. Obrigado por me fazer companhia, por me deixar na sua companhia. Hoje o programa, gente, olha, mas está demais. E nos debates populares, antes dos debates populares, professor Júlio Fernando, com o seu desenvolvimento empresarial, vai dar umas dicas para você, viu? Você não pode perder. Nos debates, nós vamos receber o nosso colega de profissão, Luiz Storino, que vai estar conversando com a gente sobre temas super atuais. Não sai daí não, é o programa Iris Decalaf que está apenas começando. Então, gente, no Beleza e Saúde de hoje, eu tô recebendo uma pessoa super especial, uma pessoa querida demais, e nós vamos falar de um assunto super importante. Todos os assuntos, na verdade, que a gente trata aqui é importante, né? Quando é beleza, é importante para nossa autoestima, para a gente poder ir adiante. É o motor que nos movimenta, né? Todos os assuntos são importantes. Mas esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele se torna importante na medida em que as pessoas envolvidas, elas precisam literalmente de alguém para defendê-las, elas precisam do Estado, elas precisam de uma série de mecanismos para defendê-la. Eu estou falando das pessoas com necessidades educacionais especiais. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo a psicopedagoga Gisele Albuquerque. Seja muito bem-vinda, Gisele. Muito obrigada pelo convite, Iris. É um prazer estar aqui com você novamente, viu? Agradeço de coração. Muito obrigada. Nós é que agradecemos poder levar para as pessoas essas informações que você está trazendo para a gente. Gisele, quais são os direitos da pessoa com necessidades educacionais especiais? Por que a gente está falando isso? A gente teve aí alguns meses atrás, né, a fala do ministro, né? Enfim. Conta pra gente o que essas pessoas, o que essas crianças com necessidades educacionais especiais têm direito a. Bom, Iris, são diversos direitos, né, que nós temos desde a Constituição de 1988. Várias leis estão aí. As leis, na verdade, elas estão de uma maneira, posso falar informalmente, somente no papel, né? Porque quando a gente vê no dia a dia de sala de aula, eu que já vivenciei na pele estar dentro de sala de aula, como eu fui estudante e depois fui estagiária, né, da prefeitura aqui de nossa cidade, posteriormente fui professora. Então, nós percebemos que essa lei ela não tem efetividade e que, infelizmente, essas crianças com necessidades especiais, elas precisam
de um atendimento realmente efetivo, tá? Então, a lei ela é constitucional, tá? Desde 1988, educação para todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, não é só um momento, quando a gente pensa assim, em direitos, muitas vezes nós pensamos só nas crianças nas escolas, mas elas crescem e depois elas precisam de um trabalho. E é possível, sim, essa criança ser, né, porque o nosso ministro ele vem com abordagem dizendo que essas crianças, na verdade, ele quer uma segregação, né, tirar essas crianças da sala de aula, né, de todas as outras crianças, da sala regular, fazer uma sala especial. Isso é segregar, isso aí é algo que ele está... um retrocesso total. É tudo, né? Aquilo que você segrega, você automaticamente está voltando ao passado, você não está evoluindo, né? Você está involuindo. Exato. Mas fazendo abordagem, né, para a gente chegar até no trabalho, né, que também existe uma lei em que as empresas devem colocar pessoas deficientes, né? Isso também a gente não vê na realidade, não tem uma fiscalização para que isso aconteça. É muito triste, né? E, assim, vamos fazer abordagem à escola, né? O que a escola deve fornecer perante o ECA, Declaração Mundial de Educação para Todos, Declaração de Salamanca, Política Nacional de Educação Especial, a LDB, Plano Nacional de Educação, LBI. Então, assim, temos diversas leis no papel. Então, na escola, ela tem direito à sala regular, que é o AEE, né? Plano de ensino individualizado, adaptação de material e prova, acompanhante terapêutico mediador, quando a gente vê que isso não acontece, eles pegam estagiárias, eu já estive na pele como estagiária, então eu posso falar isso com bastante propriedade, né? Quando eu estudava, eu prestei sim um concursinho, né, aqui da prefeitura, passei e fui trabalhar. Então, eles te jogam lá sem você ter o mínimo de preparo com uma criança que precisa... De alguém com preparo. Exatamente, de alguém com preparo. Não desqualifico as estagiárias. Eu, amante da inclusão, fiz um bom trabalho porque busquei, mas isso não acontece sempre. Não acontece com todos. Não acontece com todos, né? Então, assim, a faculdade de pedagogia até é uma tristeza, porque muitos fazem porque é barato. Então, às vezes, nem é amante, né, ali da educação. Faz por ter uma faculdade, enfim, né? Não fugindo muito do tema, mas é isso que acontece hoje na realidade. Então, eu busquei e eu tenho plena consciência de que eu fiz o melhor para os meus alunos ali de inclusão. Porém, essa estagiária ela entra ali sem preparo nenhum. É realmente, em alguns casos, assustador, porque a criança precisa e você tem que saber como lidar com ela para que ela possa evoluir. Muitas vezes o professor de sala de aula, que é ele o responsável pela criança, ele deixa ali com a estagiária e não faz... Tá, né, nem aí, né? Nem aí, exatamente. Não faz adaptação, não faz o material adaptado, né? Porque o que prevê em lei é que o professor continue sendo o professor dessa criança, que necessita desse apoio. Ele passa as comandas para a criança, não é deixar essa criança com essa estagiária lá e é dela. A criança é do professor. Tá? Então, assim, não estou generalizando. Existe, sim, alguns professores que têm amor, mas a grande maioria do que eu vejo, do que eu vi e vejo, porque eu, quanto psicopedagoga, eu luto pelos direitos dos meus pacientes, e assim, eu vejo essa segregação e esse descaso. Gisele, e o interessante é, se houvesse comprometimento de todas as partes, as crianças, elas não nascem com nenhum tipo de preconceito. Elas nascem puras. Então, os próprios coleguinhas na sala iriam estar fazendo esse trabalho de integração e, quiçá, até promovendo uma melhora dessas crianças, né? Exatamente, o seu ponto de vista é esse mesmo que acontece. Muitas vezes os professores nem preparam essas crianças para receber
né, o amigo que tem a deficiência e essa necessidade especial, que, na verdade, eles fazem um inclusivismo, jogam essa criança lá, né? E está ali dizendo que tem a inclusão, quando, na verdade, não existe uma equidade, né? Quando a gente fala de igualdade, por exemplo, eu gosto de fazer sempre analogia a um banquinho. Coloca um banquinho da mesma altura para todos. Não, essa pessoa precisa de equidade. Então, se ela precisa de um banquinho mais alto para ficar da mesma altura do amigo, né? Então, isso deve ser feito. Isso sim, equidade para todos, né? E o que mais que eles precisam, né? Voltando lá, além do acompanhante terapêutico, onde deveriam sim ser pessoas com uma formação, né? Ou pelo menos preparar essa estagiária, né? Para que ela entenda, porque são diversos transtornos que a gente tem, diversas pessoas com dificuldade, né? Com deficiência, não tem como nós pegarmos uma deficiência e utilizar para todos. Não, porque cada uma tem a sua própria especificalidade, né? Digamos assim. Isso, né? Exatamente. Cada uma nós somos únicos, né? Nós somos singulares. Verdade. Não é à toa lá que o meu espaço chama espaço singular, porque nós somos singulares, né? Nós somos únicos. Então, o que deveria estar previsto em lei também, além disso, é um limite de alunos por sala e um programa incluir para ensino superior. Muitas mães, Iris, entram assim em pânico porque ficam pensando, e agora? E quando for para o Estado? Quando sair aqui da municipal? Porque se o ensino na municipal ainda, Ele é mais cuidadoso, mais né? cuidadoso, exatamente, é bem isso. Então, assim, ainda é colocado estagiário, acompanhante de sala, ali um mediador, por mais que não tenha formação devida, né, que teria que ter antes, como, por exemplo, né, o autismo, ele entra. Então, essa estagiária deveria ter uma formação para trabalhar com o autismo, certo? Para trabalhar com deficiente visual, com deficiente intelectual, com deficiente auditivo, para que ela também, posteriormente, vá usar, né, na sua sala de aula. Na sua formação, né? Depois da sua formação. Ia ser perfeito para elas, perfeita para as crianças. Aí seria um né? estágio perfeito, né? Exatamente. Seria o estágio dos sonhos para elas, né? Mas, Gisele, como é que chega para você as mães dessas crianças? Iris, olha, eu fico bem triste, né? Aqui para você eu posso falar, mas elas chegam assim, um misto de esperança com tristeza. E agora, com esse retorno das aulas, né, na rede municipal, aqui de São José do Rio Preto, porque eu atendo fora também daqui do nosso município, né? Eu atendo de maneira online também. Então, vamos falar aqui do nosso município. Por exemplo, um dos meus casos, deficiente intelectual, e ela foi 2 vezes o mês passado e 2 vezes esse mês. Então, assim, para uma criança que precisa de um processo adaptativo, que precisa de uma frequência, que precisa de uma constância, está muito ruim. Bem. Imagine para os autistas que têm problema de rotina, né? Sair dessa rotina. Então, é um despreparo total. Claro que nós sabemos que a pandemia pegou todo mundo de saia justa, né? Ninguém sabia como fazer, está todo mundo se adaptando novamente. E, assim, diz que vai voltar dia 20. Mas, até onde eu sei, essa minha paciente em especial, claro, tenho outras, mas estou dizendo sobre ela porque é um caso um pouco mais latente que está acontecendo agora, né? Deficiente intelectual, segundo a escola, ela não tem direito a um acompanhante. Isso está em lei. Meu Deus. Meu Deus. Olha, Gisele, o tempo é curto. Marcinha, anota aí. Eu acho que a gente vai levar esse assunto para a pauta dos nossos debates populares e a gente vai chamar, porque realmente o assunto é muito extenso, né? E você tem aí uma série de viés que comprometem, na verdade, né? E se tivesse todo mundo comprometido, a história seria outra. Exatamente. Vai ser um prazer poder agregar com vocês aqui e trazer algo que as minhas mãezinhas, né, elas sabem o quanto eu luto. E assim, essa luta
não é uma briga com a escola, porque nós sabemos, né, que é um processo, é uma engrenagem, vem de lá de cima e vai andando, né? Então, assim, nós temos que trazer essa escola o quanto mais para próximo de nós, mas, assim, a lei existe, né? Somos todos pagadores de impostos, e por que essa criança não tem direito, se ela vem desde 1988? Gente, assim, olha, se 25% das leis que existem já prontas fossem cumpridas, meu Deus, nós não estaríamos vivendo no Brasil, nós estaríamos vivendo no paraíso. Gisele Albuquerque, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Iris. Conte comigo sempre. É sempre um prazer estar aqui e agregando ao seu programa. Muito obrigada. Gente, eu conversei no Beleza e Saúde de hoje com a psicopedagoga Gisele Albuquerque. Fica aí, não sai daí não, nós voltamos em seguida. Gente, no programa de hoje, o pensador, o terapeuta holístico Alexandre Tadeu, ele vai trazer para você, no quadro Visão Interior, ferramentas, quem sabe, para você aprender ou você conseguir descobrir, entender o que é o amor. Alexandre Tadeu, Visão Interior. Muitas pessoas hoje em dia dividem espiritualidade e religião como sendo duas coisas distintas. Você, por exemplo, é uma pessoa religiosa ou espiritualista? O que é isso no campo do autoconhecimento? Vamos descobrir? Para que a gente possa investigar com profundidade cada uma dessas questões, é necessário primeiro que venhamos descobrir o que estamos chamando de religião. O que é a religião? Veja, eu imagino, se você passou por alguma religião, ou se pôde pelo menos observar mais de perto uma pessoa religiosa, me parece que é da natureza da religião a crença. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que crê. E o que é crer? Crer não é agarrar-se em uma ideia? Não é isso? Uma ideia, uma filosofia, um pensamento vindo de um livro sagrado. Algo que você acredita que é assim. Você não sabe, você acredita, tem fé. E agarrar-se naquela ideia te traz segurança. Não é isso? Com muita calma, verifique se é isso. Porque se você perceber que a crença é algo que você se agarra
para ter segurança, a base da crença é o medo. Você está buscando aquela segurança, agarrando-se em uma ideia de alguma autoridade, de algum homem-deus, algum guru, algum profeta, algum ser divino, seja lá como for, porque você tem medo. Uma pessoa que não tem medo não acredita. Não há base para um pensamento sadio às crenças, porque todas as crenças têm como base o medo. E o que é uma pessoa espiritualista? Temos visto muito ultimamente as pessoas querendo essa identificação. A mim me parece que elas olharam para as pessoas religiosas, essas pessoas que estavam incutindo medo, o fogo do inferno, as penas eternas, aquele homem que olha sempre para você, que te julga, que te absolve ou te condena, que acha que você merece ou que você não merece, etc, etc. Viram a enorme estupidez em tudo isso e resolveram se afastar de ir aos domingos em algum templo, em alguma mesquita, em algum terreiro, para que alguém ficasse dizendo para ela o que ela deveria fazer da vida dela. E então se disseram que eram espiritualistas, que não tinham religião, mas continuavam acreditando em algo superior. Me parece que ser espiritualista é algo nitidamente dividido entre o material e o espiritual. A vida que nós temos aqui e uma outra vida da qual estamos querendo, buscando. É isso? Ou seja, ser espiritualista é fugir, é uma fuga daquilo que estamos vivendo, ou será que você consideraria que a maneira com que você fala com as pessoas tem a ver com o sagrado? Que o sorriso das crianças e o teu sorriso tem a ver com o sagrado? Será que a maneira com que nós bebemos água, com que nos alimentamos, tem a ver com o sagrado? A maneira com que a gente conversa com as pessoas, com que a gente anda pela rua, com o tempo que dedicamos às pessoas, será que isso tem a ver com o sagrado? A maneira com que você respira, se alimenta, se senta, será que tudo isso também tem a ver com o sagrado? Se isso tiver a ver com o sagrado, então, nitidamente, aquela espiritualidade que estávamos buscando, algo fora, algo longe, algo para amanhã, algo para depois que morrer, não tem sentido algum. Se nós compreendermos que essa busca, a busca pelo nirvana, a busca pelo paraíso, a busca pelo samadhi, a busca pela consciência desperta, a busca aquilo que está no amanhã, aquilo que está para depois da morte, aquilo, se nós pudermos ver a estupidez que é isso, que nos retira sempre do agora,
que nos retira sempre da percepção daquilo que é, da vida que está acontecendo, que nos adormece, que nos faz ficar sonhando, projetando, idealizando, porque nitidamente você consegue compreender que somente os corações infelizes, embotados, indiferentes, insensíveis, é que escapam do agora, que escapam, que tentam achar algum caminho para longe da vida que leva. As pessoas que inventam práticas, mantras, orações, posturas, respirações, e que passam ali tentando amordaçar a sua mente, o que nitidamente nada tem a ver com amor, com plenitude, com compreender isso que é, a vida que é. Podermos estar sensível pela formação das nuvens no céu, pelo latido dos cães, o crepitar do fogo, o sorriso da criança, o choro também das mães e das crianças. E todas essas crenças, todas as religiões e todas essas espiritualidades foram criadas pela mente humana. Não é assim? Por exemplo, a cruz que adoram, aqueles que adoram, duas travessas de pau e alguém diz, isso é sagrado. Um espaço onde se edifica um templo e diz, isto agora é sagrado. Um livro que é impresso e alguém diz, agora isto é sagrado. Uma imagem de barro que representa alguém ou alguma ideia e a gente diz, isso é sagrado. Tudo isso foi criado pela mente humana. Então, eu pergunto a você, existe de fato algo que não foi criado pela mente humana e que é sagrado? O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Muito bem-vindos a mais um Momento Empresarial com o professor Júlio Fernando. Hoje vamos tratar de um tema do qual sou apaixonado. O tempo é o seu bem mais precioso. Eu deixei para gravar esse tema em casa e quero ter com você uma conversa. Não quero que você entenda esse vídeo como mais um vídeo que você assiste para tentar tirar dele algo. Eu quero que você entenda que esse vídeo é uma conversa entre amigos, entre nós, eu e você aí de casa. E desde já eu te agradeço por me receber na sua casa, por me dar a oportunidade de participar da sua vida, de você investir o seu tempo nesse meu vídeo buscando conhecimento, buscando informação, buscando algo que possa lhe levar à frente, fazer com que você caminhe à frente. Como eu queria que esse vídeo tivesse áreas de pessoalidade, eu deixei para gravar em casa. E eu quero começar falando para vocês sobre algo que vocês já ouviram. Vocês já ouviram a expressão tempo é dinheiro?
E se tempo é dinheiro, o que você está fazendo com o seu tempo? Às vezes, quando nós falamos do tempo, somos obrigados a linkar vários outros temas. E é como se fosse uma grande teia de aranha, com o tempo como objeto central, puxando ramificações para o sucesso, para o dinheiro, para a família, para os cuidados pessoais, para a atividade física, para a saúde, para a religião. Com que você gasta o seu tempo? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse. Como que você, meu amigo aí do outro lado, anda gastando o seu tempo? Por isso que às vezes eu invisto uma parte do meu tempo no planejamento. Eu invisto o tempo em planejar as minhas ações para que depois eu gaste menos tempo na execução destas ações. O tempo pode ser dimensionado por quando você olhar o seu filho e perceber que ele cresceu e talvez você não tenha participado da vida dele. É engraçado como dimensionamos o tempo. Algumas pessoas podem olhar para trás, que é um passado que não volta, que você não consegue fazer mais nada e às vezes fica ali remoendo ele, trabalhando nele, buscando coisas que, fora a saudosidade da lembrança boa, não te serve para nada, não te muda a vida, não te muda as ações. Você não consegue mudar o tempo passado. Por isso que a atenção no tempo é extremamente importante. Por mais que você não tenha condições financeiras e você perca ou invista um dinheiro de uma determinada forma, você tem condições de ganhá-lo novamente. Mas ao longo da sua vida, você tem condições de ganhar o tempo que você perdeu? Ao longo da sua vida, você tem condições de aproveitar o tempo do qual você não aproveitou? O que fazer com o tempo que nós perdemos? Ou melhor, o que fazer para não continuarmos perdendo tempo? São perguntas que pessoalmente devemos responder. Eu gostaria de trazer o tema do tempo voltado às questões de cunho empresarial que eu as mais trato. É importante você conhecer pessoas que pensam diferente de você. E com isso, você elastecer o seu conhecimento, aumentar o seu conhecimento. Então o tempo é importante para esse professor que vos fala na família, no trabalho e no conhecimento. E olha que engraçado, eu não falei para vocês do dinheiro, mas tempo é dinheiro. E eu quero que vocês, a partir de hoje, passem a investir o seu tempo, primeiro, em planejamento das suas ações. Como vocês vão planejar as suas ações empresariais, pessoais? E a partir daí, deste investimento de tempo no planejamento, eu quero que vocês tenham uma segunda atenção. Como é que vocês vão cobrar, fiscalizar que esse planejamento tenha uma execução dentro do tempo que vocês pré-definiram? Para que, ao final, concluo de forma simplista, o resultado esperado aconteça. O que eu quero com isso? Investimento em tempo no planejamento. Investimento em tempo em fiscalização da execução. Investimento em tempo em conferência dos resultados. Se a partir desse vídeo nós conseguirmos, pelo menos nas questões de cunho empresarial, termos esse investimento em tempo de forma mais declarada, de forma mais clara, esse professor que vos fala já estará contente. Por derradeiro, eu quero que vocês lembrem que somos seres humanos e, como humanos, vivemos em sociedade. E a nossa primeira sociedade é a família. E eu queria que você investisse tempo na sua família. Eu queria que você investisse tempo com os seus filhos. Eu queria que você investisse tempo com a sua esposa. Eu queria que você investisse tempo com os seus pais, caso você os ainda tenha. Mas tempo de qualidade. Um tempo fazendo aquilo que lhes trará benefício. Um tempo fazendo aquilo que agradará o coração do outro. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante desse tópico do vídeo, é que eu gostaria que você investisse o seu tempo em você. Eu gostaria que você parasse uma parte do seu tempo e cuidasse do ser humano que é você. Fizesse a sua conexão com aquilo que você acredita de sobrenatural. Eu acredito em Cristo. Cuide da sua relação com Deus.
Num segundo momento, eu também lhe digo, cuide da sua relação com esse corpo que lhe é emprestado, com esse corpo que você está aqui. Você não cuida do carro, não cuida da casa, não cuida da empresa? Cuide de você a partir de agora. E este é meu último pedido desse vídeo. Um grande e saudoso abraço, nos encontramos no programa Iris Decalaf com aquela maravilhosa apresentadora e nos encontramos nos caminhos pela vida. Conte comigo e procure ao seu lado pessoas que o auxiliem a caminhar ainda mais longe. Saia desse estratocismo. Saia desse lugar, movimente-se, use o tempo no caminho do bem, faça coisas boas, alegre o coração das pessoas. Quando o seu tempo passar e elas lembrarem de você, o seu tempo vai ter valido a pena. Um grande abraço! Gente, olha, aí chegou aquele momento assim que você que está aí do outro lado, você sabe, né? Que eu adoro, que são os debates populares. Porque são sempre opiniões diversas que levam para você uma possibilidade e você com certeza vai se identificar com alguma delas. E nos debates de hoje a gente está recebendo uma pessoa querida, fazia tempo que eu não via ele, meu colega de profissão, Luiz Storino. Seja muito bem-vindo, Storino. Prazer, Iris. Prazer a todos os nossos ouvintes. Eu acho importante estar aqui hoje. O canal Vive Interior, eu fui um dos primeiros a fazer programa com o Chico, com o Pyron e também lá com o Derek, né? Então, quando lançou esse canal, alguns anos atrás, eu fazia o jornal Vive Interior, fiquei por lá uns 3 anos fazendo um jornal que era um sucesso. Depois nós fomos para outros cantos da vida aí, e vida que segue. Prazer estar com você. E quem sabe você não volta fazendo o jornal, né? Porque, na verdade, Storino, você eu acho que você é o ícone realmente de Rio Preto. Imagina. Na nossa profissão, né, Storino? Obrigado. Eu tenho verdadeira admiração Obrigado. pelo seu trabalho. Recíproco. A gente respeita muito um profissional forjado aonde você foi forjado, aonde nós fomos forjados. Televisão, rádio, internet, né? Estou fazendo a Rádio Massa, de manhã eu tenho um jornal, que inclusive estou convidando a Iris para ir comigo lá fazer um debate lá com a gente, participar, internet, TV, a gente continua fazendo alguma coisa, transmitindo futebol, um pouquinho de cada coisa, né, Iris? E ao lado do Storino, nós temos a doutora em Ciências da Saúde, doutora Amena Ferraz. Muito obrigada, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite, doutora. Muito obrigada, Iris. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a vocês pelo prazer, pela oportunidade, por essa conversa aqui. Seja prazeroso esse momento. Doutora Camila Sparapani, a nossa advogada, você está sozinha hoje, doutor Júlio, hoje não estou, está. Hoje eu fiquei hoje abandonada. Você vai precisar muito exercer aqui, cercear a gente aqui, quando a gente descambar, você traz a gente de volta. Sim, Iris, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Hoje os temas são difíceis,
mas são importantes, são atuais e precisamos muito debater sobre eles. Obrigada. Alexandre Tadeu. Olá, Iris. Olá, pessoal. Hoje aqui dividindo a bancada com esses monstros sagrados aqui. É sempre uma alegria enorme estar com vocês. Nossa, essa voz do Alexandre Tadeu aqui para nós, né? Aqui para nós, né? Vamos combinar, gente, que essa voz do Alexandre Tadeu dá pra gente começar a ganhar dinheiro com a voz do Alexandre Tadeu. Gente, olha, vamos começar porque nós temos assuntos aqui, olha, bastante polêmicos. E a gente começa com o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, que ao sair para um lazer com a família, sofreu um acidente em 2013. E desde então ele é cuidado pela sua esposa e cuidado dentro daquilo que eles sempre defenderam, que é a privacidade da família. Então, ela simplesmente mantém tudo como se ele estivesse ali na ativa, né? E aí, o que eu queria jogar para vocês? Quantas mulheres fariam isso? Isso, inclusive, levando-se em consideração o montante do dinheiro envolvido, né? E o montante, inclusive, para manter ele vivo, né? Porque ele está em estado vegetativo, né? A gente não tem, assim, informações precisas, né? Porque a Corina, né? A Corina não libera, é Corina, né? O nome dela, ela não libera. Mas a gente sabe que uma pessoa em estado vegetativo, você tem que ter 24 horas, você tem que ter assistência, né? E por um outro lado, esse amor, quando ela diz aqui, olha, ele continua entre nós, só que de maneira diferente. Você sabe que tem uma música que fala bem disso daí, né? Porque a pergunta é quantas mulheres fariam isso, né? Tem uma música que fala bem disso. A música é assim, ó. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Eu acho que esse é o grande diferencial, não é? Talvez a gente pode olhar para esse cuidado e imaginar a fortuna que está envolvida, né? A repercussão da imagem e etc, etc. Mas, a par de ele ter sido, dele ser esse ícone do esporte, esse ídolo de tantas e tantas pessoas, essas fatalidades ocorrem em muitas famílias. E tenho visto que, particularmente, a educação, de uma forma geral, infelizmente, não prepara o ser humano para a vida. A educação ela tem servido muito bem para preparar você para o mercado de trabalho. Vai te ensinar física, química, biologia, que tem a sua importância, e, claro, mas infelizmente nós não temos uma educação voltada para preparar o ser humano para a vida. Nós não temos uma educação voltada para preparar o ser humano para frustrações, para preparar o ser humano para fatalidades. E quando nós estamos diante de situação como essa, que passa a família do piloto, a gente fica quase que sem saber o que fazer. E aí as discussões, que também são válidas, como eutanásia ou ortotanásia, acho que também são coisas a serem discutidas, apresentam-se quase como uma das únicas soluções. A gente não tem bagagem para poder falar assim, olha, o que nós vamos fazer se isso acontece? Porque isso é tão longe, parece que é um negócio que está tão longe, né, que a gente não consegue sequer olhar com isso e falar, isso pode acontecer com a minha vida, e como que nós vamos preparar a todos nós se isso vier a acontecer. De qualquer forma, acredito que, de alguma sorte, né, o amor faz com que a gente possa ter energia suficiente para tocar a vida que nos resta. A inteligência emocional dela, né, para poder lidar com essa situação, né? Sim. Na verdade, também nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Quem mais cuidaria do outro, o homem ou a mulher? Porque nós sabemos que as mulheres elas são mais dispostas a cuidar de um marido doente do que um marido a cuidar, né? A mulher é mais disposta a cuidar, a cuidar dos filhos, do marido, da casa. A cuidar, né? Isso. Já o inverso, talvez o índice, talvez não, mas o índice, com certeza, é bem menor. E falando, como disse o Alexandre aqui, até da eutanásia, salvo engano, ele mora hoje em Portugal, né?
E lá em Portugal, a eutanásia ela acabou... Espanha, desculpa. E lá ela acabou também sendo regularizada, regulamentada. Aqui no Brasil, nós não temos essa regulamentação de se praticar a eutanásia. Em outros países, mas existem. isso nem passa pela cabeça deles. Então, não passa. Isso nem passa pela cabeça deles, né? Não passa, mas passa por muitas. Nós, na verdade, não sabemos a fundo toda uma história. Aqui existem muitas discussões, igual o Alexandre comentou aqui. Nós cuidamos de alguém pelo amor, só pelo amor, por uma herança. As pessoas, hoje na cabeça das pessoas, tudo se passa. Então, você não sabe muito bem o que pensar e o que ver, principalmente de pessoas que estão ali isoladas. Porque não tem entrevistas, raramente acontece de alguém de ter uma autorização, inclusive, de visitação para porque, o Schumacher. Inclusive, essa sempre foi uma postura do Schumacher, de preservação da família. Ele não, quando ele estava em atividade, era uma filosofia dele, entendeu? A família dele era preservada ao extremo, ao limite, né? Era uma coisa que ele cuidava muito. E a Corina continua mantendo isso, né? Tudo que nós lemos, o que eu li a respeito dessa situação é, sim, uma situação triste, mas muito bonita de se ver no mundo de hoje. No mundo de hoje. Ela, sendo verdadeira, é, sim, algo muito bonito. Está sendo verdadeira, né? Você não tem como... O que nós lemos, Por que você está rindo, Storino? Não estou rindo nada. É uma tragédia. A descrição desse povo já foi demonstrada antes. Quando a Elizabeth, que era a mãe do Ralph, e do Michael Schumacher morreu, eles foram bastante discretos, nem mostraram o enterro da mãe dos dois. Isso aconteceu em 2000 e alguma coisa, eu me lembro bem disso. Adoro o Storino, gente, ele vai trazer coisa... Eu vou fazer o quê? Eu adoro ele. Agora, isso aí também acaba com um determinado mito, né? Porque dizem da frieza do povo alemão, que o povo alemão é frio e prático, e é frio e prático. Ele não é latino como os italianos, espanhóis, portugueses, franceses. Eles são mais frios. Entretanto, está demonstrando um amor que eu jamais vi no povo alemão assim, tão explícito. Parece mais coisa de brasileiro. Né? De mineiro, principalmente. Eu sou mineiro é desse jeito, né? Fica na cabeceira lá. Agora, não sei também se há interesse de mantê-lo vivo, porque também vivo, a memória fica muito mais em evidência do que se colocar dentro de um túmulo. Vai para o túmulo, já era. Eu não sei até que ponto também as partes econômicas dessa coisa aí, o que tem por trás dessas histórias todas. Porque até hoje, lembra-se o nome dele. Ontem mesmo, na Fórmula 1, lembrava de lances dele de Schumacher, fazendo algumas peripécias em Monza, um circuito italiano, que ontem teve, esse final de semana, o grande prêmio da Itália. Então, é muita coisa envolvida. Agora, o Alexandre falou uma coisa, que ele tem toda a razão. Eu acho que nós, quando chegássemos aos 18 anos, com a maioridade, deveríamos assinar algumas coisas. Tipo assim, eu quero ser cremado, eu quero doar órgãos, eu quero ser morto se eu ficar mais de tanto tempo aí em cima da cama, paraplégico, tetraplégico. Deixar essas coisas todas aí bem explícitas e documentadas para evitar problema. Porque toda vez dá problema. Vai doar órgãos, dá confusão. Outro dia um cidadão aí, um amigo meu, foi lá, ficou na geladeira de um cemitério durante pelo menos 35 dias, porque ele era de uma determinada religião e não se falava em cremar. Mas ele deixou um documento, o juiz teve que decidir isso. Ele queria ser cremado, a religião diz que não, a religião dele, respeito. E agora também essa questão aí da eutanásia ou qualquer tipo de coisa. Quer dizer, vamos deixar um documento escrito, talvez isso aí possa resolver as coisas e evitar problemas no futuro, como herança. Né? Porque herança é uma maravilha, né, Iris? Eu já tenho meu protocolo de morte pronto, né? Maravilha, vamos publicá-lo na internet. Eu já tenho meu protocolo de morte pronto, porque, como diria a vovó, para morrer basta estar vivo, né? Acho que é isso, basta estar vivo, né? E a gente pensar sobre a morte. Acho que tem um lugar que a gente tem dificuldade de falar, que é sobre a morte, é a única certeza. Já nascemos com a certeza da morte, mas temos dificuldade de falar sobre ela. E aí vou trazer um pouco para o meu lado, né, Iris, de um lugar que é da política pública. A gente está falando de um contexto de uma família com bens econômicos, né, rica, né, muito, que diferencia da nossa condição, de um modo geral, se a gente for trazer para o Brasil.
né? E aí a gente vai pensar que no Brasil, toda essa condição, né, da possibilidade da tecnologia médica, que está nos favorecendo a viver mais, mas também nos coloca nesse lugar, né? É viver mais com qual qualidade, com qual condição, porque ela possibilita em anos viver mais, mas na condição dele com qual qualidade. Então a gente precisa pensar um pouco mais e discutir. E aí quando eu faço essa discussão, né, da política pública, é pensar que no Brasil, né, por exemplo, essa condição, ela seria financiada por quem? É pela família ou é pelo Estado? Né? E aí a gente tem que pensar qual é o custo disso. E também a gente tem que pensar, a vida tem um custo? Né? Que valor é esse? Há um valor sobre a vida? Né? Então, assim, são vários valores éticos que a gente coloca em discussão, mas que, como vocês colocaram bem, né, acho que a gente precisa fazer uma provocação dessa reflexão de um modo geral, né? O que a gente espera de fato, né? Com qual condição a gente quer viver e de que forma a gente pode viver melhor, né? Essa questão da família, né, do fazer o cuidado, hoje, né, como vocês colocaram a questão das mulheres, hoje no Brasil, né, mas eu posso afirmar que mais de 85% são as mulheres, sejam elas, né, a esposa, as filhas, as mães, ou uma prima, uma sobrinha, é quem cuida quando alguém da família está acamado, em uma condição que necessita de cuidado. Então, nós temos uma discussão aí forte, que é a discussão de gênero, né? Qual é o papel, né, entre todos nós que nos coloca também nessa condição. Então, acho que dá para trazer várias reflexões a partir dessa temática. Deixa eu só pôr uma pipela Claro. aqui. A Camila também falou disso, e eu estava conversando ontem a respeito disso. Veja só, a mulher, quando nasce, se a gente for falar assim, ó, quais são os presentes que a mulher ganha quando nasce? Ela ganha boneca, ela ganha fogãozinho, ela ganha carrinho de bebê. E o homem, não é? E o homem? O homem ganha o quê? O homem ganha bola, espada, carrinho. Então, assim, eu nunca, embora hoje se discute essa questão de, por exemplo, de dar uma boneca para um menino, e normalmente quando tem essa discussão sempre está na área da sexualidade, nunca tá isento disso, não é? A gente vê que a mulher, ela é educada, ou adestrada, ou enfim, para o cuidado. Desde a infância. Não é? Veja, eu tenho uma menina, eu tenho um casal, eu também tenho menina. Eu não fui educado para ter com boneca. Independente, que eu não tenho problema nenhum, né? Eu sou hétero, não tem problema. Mas eu acho que os homens deveriam ser educados para aprenderem a viver, a cuidar. Os homens deveriam ser educados. Isso não é papel da mulher. Então, não tenho dúvida que as mulheres, elas têm um perfil, né, desde quando nasce, inclinado realmente ao cuidado, e que nós, homens, né, ela tem um perfil construído desde que nasce. Ou seja, além de ser visceral o negócio, né, porque nasce dentro dela, né, ou seja, como você disse outro dia, metade da população é mulher, a outra metade foi gerada por mulher. Então, né, e aí você fala assim, e os homens? Não, os homens são educados para brincar na rua, você fala assim, não, eu acho que nós temos que pensar um pouco, né, nessa questão da educação, porque estamos todos perdendo com isso. É uma construção social de vários aspectos. E aí volto de novo à questão do tema, né? Assim, a morte. Qual é esse lugar da morte, né? Por que a gente tem tanto medo dela? Por que a gente fala tão pouco sobre ela? Né? Se o que vale, de fato, deveria ser os momentos vividos. Né? Então, como é que a gente vive? Em que condição a gente vive? E aí a tecnologia médica está nesse lugar, nos favorecendo, né, nessa possibilidade. Mas essa discussão da eutanásia, da ortotanásia, é uma possibilidade. Hoje, a gente já tem, no Brasil especificamente, a questão dos cuidados paliativos, que nos permite, né, então, fazer esse cuidado para que o paciente possa ter uma condição de vida tranquila, mas que ele possa morrer numa condição sem dor, né, sem nenhum sofrimento. Mas ele para alguns casos, tem uma indicação clínica nessa situação. Não, aqui no programa Iris de Calaf, a gente fala da morte assim, olha, a gente traz cada coisa, né? Nós trouxemos aquele site, né, onde você grava uma mensagem para o seu filho, pela módica quantia de R$ 6,99, né? Então, se você estiver vivo quando ele fizer 15 anos, legal, mas se você não tiver, você já deixou lá gravado, entendeu?
Então, não, é porque, infelizmente, as pessoas têm um problema sério de facear a única certeza da vida, que é a morte, né? Não teria que ser um pesadelo, né? Não Nossa, teria pensar na que morte ser um como o pesadelo, sabe? E parece que quando você fala da morte, as pessoas, nossa, você está traindo. Eu estou traindo o quê, gente? Não liga, não. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Agora, eu acho que realmente o que passa, né? Vamos ficar aqui no que está passando, né? É realmente a coisa do amor, né? Michael está aqui, ele está diferente, mas está aqui, né? E eu acho que é isso, é o amor, né? Não importa como a pessoa amada esteja, né? O importante é estar aqui, né? Você quer manter a vida daquela pessoa amada a qualquer preço. E se você tem o metal para manter, para pagar o preço, por que não, né? Amor, o que é amor? Aí joga a pergunta, né? Porque é uma discussão muito ampla, né? Aí vai. A partir de algumas perspectivas, eu posso pensar que o amor também é a libertação, né? Que pode ser outros momentos, que não seja a posse, né? E aí a posse do corpo, né? Do estado corporal. Então, assim, tem muitas formas de pensar, mas eu também concordo que a gente precisa ampliar essa discussão desde a infância, né? Os aspectos educacionais. Quem não gosta dessa discussão são os donos de planos de saúde, né? Eles têm arrepios, porque eu nunca ouvi falar por aí, eu não conheço uma situação como essa pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Eu duvido que tenha. Alguma coisa acontece depois que o cara não consegue ficar muito tempo. Não consegue, né? Sempre porque não tem lugar para ficar todo mundo no lugar. Vai deixar o cara lá 20 anos. O Schumacher está há quantos anos? Já tem 7, 2013, 8 anos. 8 anos. Imagina com o nosso sistema de saúde, o SUS, se teremos condições. Eles mandam para casa. Manda para casa, né? E as pessoas têm que se virar para deixar lá entubado e sei lá. Mas raramente. Agora, plano de saúde, isso é um pesadelo para qualquer um deles aí. E você, o que você faria? Né? Essa discussão que vale, né? Com quem você se identifica? O que você faria, né? Você manteria, né? Esse é o amor que você entende? Sai daí não, nós voltamos em seguida. São os nossos debates populares. E de volta aos nossos debates, né? A gente quer aí lembrar para você que você pode dar um pulinho lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Spotify, YouTube, é tudo programa Íris Decalaf. Deixa lá a sua sugestão dos assuntos que você gostaria de ver debatido aqui por esse grupo aqui, olha, seleto, escolhido a dedo para estar conversando com você sobre assuntos fantásticos, assuntos que realmente interessam, porque os outros assuntos está todo mundo falando aí, mas do burnout, quem está falando do burnout? Pois é a síndrome do esgotamento profissional. Ela consiste em uma espécie de estresse crônico e de maior gravidade, né? E aí, gente, quem é que está trabalhando tanto assim a ponto de ter... Eu acho que eu estou entrando nessa síndrome. É mesmo, doutora Camila Sparapani? Em alguns aspectos aí. Nós temos muitos funcionários já com esta síndrome. E o que acontece? Os empregadores, eles não olham para os empregados de uma forma
que auxiliam eles a melhorar o seu trabalho dentro de uma empresa. Muito embora há também empresas que já investem em aulas, em coachings, que podem auxiliar o desempenho dos seus funcionários. Setor psicológico, exercícios, muitas coisas vêm a melhorar o estado psíquico e emocional de um empregado. Então, basta que tudo isso seja analisado, basta você também olhar para o seu empregado, para você analisar um a um, coisa que não se há tempo, mas que sim é necessário. E a OMS já reconhece isso como um problema gravíssimo, né? Então, vamos pensar agora o que a gente viveu, né? Está vivendo a questão da pandemia do Covid, né? E aí, pegando os profissionais específicos aí que ficaram na linha de frente, os trabalhadores da área da saúde. Nossa. Né? Então, assim, profissionais que, dentro da lógica, né, de trabalho, 8 horas, 12 horas, tiveram momentos e situações de profissionais com 14, 15 horas de trabalho, né, contínuo. Pela falta de profissionais, né, pela necessidade que vivemos uma situação de saturação do sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, assim, os profissionais que viveram essa linha de frente, né, muitos deles apresentam hoje sintomas dessa síndrome, né, do esgotamento físico-mental, sem condições mesmo de dar a continuidade a continuidade do trabalho, porque ele não consegue mais, ele desenvolve características mesmo da falta de empatia, de N questões, mas pelo excesso e pela condição que, por exemplo, né, que nós trabalhamos recentemente, essa pandemia, colocou as pessoas nessa condição. Então, assim, ela é, de fato, uma doença real, existente, e que a gente, de um modo geral, enquanto gestores, aí, empregadores, a gente precisa olhar e reconhecer e fazer o cuidado desses trabalhadores. E dizem que 100 milhões de brasileiros trabalhadores são atingidos pelo burnout, né? Eu acho que é difícil encontrar alguém que não seja, né? Por exemplo, sou servidor da Justiça Federal, é um lugar onde você lida direto com o poder, e é difícil você ter um servidor já que esteja longo na carreira que já não foi chorar no banheiro, porque a pressão realmente é muito grande. A pressão é muito grande. E hoje, mas acho que isso não é um privilégio do serviço público. Penso que as empresas, nós ainda olhamos para a empresa como tendo como escopo principal a produção de riqueza e de lucro. Ou seja, a gente não consegue olhar para a empresa como uma fonte de alegria, de felicidade, embora hoje, teoricamente, já começa a surgir uma série de trabalhos, uma série de ensaios para isso. Ou seja, você não consegue abrir mão de riqueza para poder fazer com que todos os seus colaboradores possam estar realmente felizes, satisfeitos, plenos, independente da questão financeira. Porque o dinheiro, nós estamos passando por um momento muito difícil, não é? A pandemia tem testado aí a vida financeira de uma série de empresas que se sucumbiram. Essas questões vão sempre continuar acontecendo. Agora, o que eu acho que seria muito inteligente é se nós pudéssemos viver dentro de uma profissão, seja ela qual for, e pudermos fazer isso de uma maneira saudável, feliz e plena, não fazendo com que o lucro, o dinheiro, fosse de fato a ponte principal, mas em si eu acho que a gente invocar aquele ditado antigo, né, que quem faz o que gosta não trabalha nenhum dia, ia ajudar bastante, né? Até porque o lucro, ele se aumenta se você tem uma qualidade boa, uma qualidade de vida melhor, né? Profissional, se você tem uma qualidade profissional do seu empregado, claro. Se você ter ideia, agora, na estatística que fizeram lá na Justiça Federal, quando a gente entrou na pandemia, o pessoal foi fazer o homework, né? Foi trabalhar em casa. A produção aumentou. A produção em casa aumentou. Então, ou seja, o que acontece que quando a gente está lá, assim, tá naquele ambiente, e nós em casa, com a geladeira, com a família, com o cachorro, o que aconteceu ali que nós conseguimos aumentar a produção? Né? Então fica aí para a gente poder refletir um pouco mais profundamente sobre isso. A exaustão emocional, né, também, né? Eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que toda a sociedade, né,
pressão da sociedade em você ser o melhor, em você ter que conquistar uma série de coisas, né? Um carro é um falo, né? Como se fosse um falo, né? Você tem uma série de coisas que a sociedade te impõe para você ser bem-sucedido, né? E você esquece que para você ser bem-sucedido, você precisa ter uma saúde emocional. Olha, Iris, eu vou dizer uma coisa para você. Vamos pegar um pouco de história, eu gosto muito de história. Eu acho que quando você pega a Revolução Industrial, quando você, no século XIX, as fábricas começaram a surgir, os núcleos industriais surgiram, principalmente em Londres, na Alemanha, no sul da Itália, em Nápoles, e também, antes nem nos Estados Unidos, mas nessa parte mais na França, você viu que o mundo começou a se transformar por ali. A exploração da mão de obra foi uma coisa absurda, onde você não tinha nenhuma legislação, a produtividade era o essencial e a exploração. Da manhã até a noite, até crianças eram exploradas. Saiu de um ciclo que você estava só no manual, só no artesanal, passou a ser um industrial. E estamos caminhando isso desde o século XIX para o século XX, chegando ao século XXI. Aí chega a internet, por volta da década de 80, e coloca tudo isso de uma maneira muito mais rápida. E o que acontece? Você tem que fazer as coisas mais rápidas e com maior perfeição. E a competitividade aumenta. Tudo é rapidez, tudo é rapidez. O excesso de rapidez acaba trazendo para a gente um estresse. Porque o tempo que você ficava no jornalismo, por exemplo, escrevendo, a máquina de escrever, pegava o jornal, lembra? Depois você pegava o texto, ia para o Pestap, ninguém sabe mais isso, fazia mais aquilo, mais aquilo. Era um trabalho artesanal que saía e demorava pelo menos aí algumas horas para ser concretizado até o jornal ser rodado. Hoje esse ciclo todo acabou, é daqui para cá. Então esse intervalo acaba criando dentro da gente essa síndrome. É o chamado deadline de tudo que a gente faz. No termo jornalismo, deadline é o último prazo. Minuto, é. E todo mundo vive no último prazo. Ela que é advogada tem prazo, e o prazo chega mais rápido. Ele que está na justiça, ele tem que dar um prazo. Ela aqui é o prazo para passar os dados, para poder tomar uma decisão, porque a doença chegou mais rápido agora. Né? Chegou mais rápido, o vírus é o mesmo, mas chegou mais rápido. Então, eu acho que a tecnologia, a partir dos anos 80... nos colocou aí muito mais rápido e muito mais suscetíveis a erros e também a doenças. Você tem deadline até para conversar no WhatsApp, né? Você manda a conversa e imediatamente, no segundo seguinte, o cara já bota um ponto de interrogação. Oi, eu vivo com o celular na mão, olhando para a fala do cara, vai lá, ele vai digitar e vai... E quer resposta. Não, e quer... imediata. Não, e bota o ponto de interrogação, né? Deadline. Até para fazer amor deve ter deadline hoje, né? Não é possível. É tudo rápido. É tudo muito rápido, né? Essa velocidade que o mundo coloca, nos coloca nesse lugar de adoecimento. Então, o parar para você pensar e se reconhecer como indivíduo, em que lugar que você ocupa nessa sociedade, o que é que você quer de você mesmo, né? Para depois reconhecer o que você quer do outro, é que pode também nos ajudar. Mas é uma loucura isso aqui. Tá uma... Vamos pensar, por exemplo, as ferrovias do Brasil foram todas quase... acabadas, né? Eu morava no estado de Minas, tinha ferrovia para tudo quanto é canto, igual na Europa. Então o trem, você ia tranquilo, demorava, conversava, comia. Aí você pega um avião hoje, o que você fazia 450 quilômetros em 12 horas, você faz em 20 minutos. Quer dizer, nesses 20 minutos você está chegando mais rápido. Chegando mais rápido para quê? É a pergunta, para que eu estou chegando mais rápido? É aquela história, chegamos aos 60 anos de idade. Eu vou correr mais para quê? Não adianta mais correr. Sentado no aeroporto, digitando no laptop. 4 horas de espera, um voo de conexão. E aí, o que você ganha com isso? Não é verdade? Aí se tira tudo do botão um dia, né, desliga a máquina. Acabou. Todo mundo vai para casa e cai em depressão, porque não sabe como é que agir rápido mais. É verdade. Não, mas a Mena falou ali uma coisa muito importante, né? Você precisa saber primeiro o que você quer para você, né? Para poder cobrar dos outros, né? É que nem o Luiz falou daqui do fazer amor, né? Você vai fazer amor, você fala assim, vai ser bom, não foi? Gente, eu acho que é um momento aí para a gente parar para refletir sobre isso, né? Você investir mais em fazer aquilo que você gosta, né? Filho, família, lazer, as coisas mais simples.
Aí o cara vai pro parque, que maravilha, né? Senta lá, igual eu estava no Rio Grande do Sul, foi ver o meu neto lá, senta-se num gramado, abre uma garrafa de vinho, coloca um queijo, coloca um pão, fica lá, celular do lado, todo mundo olhando, rindo à vontade. Aí passou-se o dia numa cidade chamada São Lourenço do Sul, com a Lagoa dos Patos. Que coisa diferente. Aí eu falei assim, como é diferente? Isso aqui que deveria ser o normal nosso. Passar uma tarde com a família, não vendo televisão, não na internet. Quer dizer, a gente perdeu essas coisas que nós tínhamos na infância. Porque a gente não tinha nada, a realidade é essa, a maioria era pobre. Eu acho que a gente tem que tirar da cabeça esses modelos, né, que a sociedade te impõe de bem-sucedido. Eu acho que o modelo de ser bem-sucedido é aquilo que te faz bem, né? Um carro, ele precisa de quê? Ele precisa de ter 4 rodas. Ele não precisa de custar 418 mil. Quais são os padrões que a gente coloca, né? A família doriana, aquele modelo quadrado, eu tenho que ter, né, uma relação ou não tenho que ter uma relação. Eu preciso ter um emprego com aquele status ou não, né? Porque se você parar para pensar e você puder ressignificar os seus valores, quem sabe você acabou de encontrar o caminho de Passágardas. O caminho de Passágardas. Olha, eu tenho um celular para falar. Eu tenho um carro para andar. Não é, menino? Agora, toda hora liga o cara da concessionária, seu carro já ficou velho, mas ele é 2018, por que eu vou comprar um 2021? Ele não vale nem a metade do que vale o seu agora. Quando eu comprei, ele valia 100% do seu. É bem assim, né? Aí a gente fecha esse bloco dizendo para você o seguinte, relembrando o poeta espanhol, né? Caminhante, não há caminho. Se há ser caminho, ao caminhar. Vamos aproveitar o caminho. A gente volta em seguida. De volta, gente, e a gente volta nesse último bloco para falar de um assunto que deve interessar a você que está aí do outro lado e deve interessar a cada um de nós que se preocupa com o outro, né? Porque o cuidado com o outro, né? Porque quando as pessoas falam em boas ações, em caridade, aí as pessoas pensam em cesta básica, não. Né? Vamos pensar que emprestar o nosso ombro, um sorriso, tudo isso é caridade, tudo isso é uma prova do amor do outro. Eu estou falando que o assunto desse último bloco é o Setembro Amarelo, que é uma criação do CVV, do Centro de Valorização da Vida e do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? E segundo dados, só no Brasil, hoje, a gente já está com mais de 12 mil, né, Estorino? 12 mil suicídios por ano. E tem também aí, nós discutimos esse assunto, debatemos no último programa, e como nós continuamos em setembro, a gente traz ele aqui novamente, porque tem inclusive eu costumo dizer que isso é uma... não vou usar o termo falácia, né? Mas é uma história que diz que cada vez que você fala sobre suicídio, aumenta o número de suicídio. Me permita discordar, porque eu acho que a gente não pode jogar mais isso sob o tapete.
eu acho que a gente tem que se preocupar com o outro, com quem está dentro da sua casa, com quem você conhece, porque depressão é um assunto sério e depressão é uma das portas para o suicídio. E, com certeza, a doutora Mena, que está ali, ela vai poder falar para a gente um pouquinho mais sobre isso, né? Então, essa questão do suicídio, né, o Setembro Amarelo vem como um momento aí, né, como uma discussão sobre a questão da prevenção. Primeiro, porque hoje a gente, né, a OMS fala que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. A gente tem um número que fala também que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos pela questão do cuidado e da escuta, né? Aquilo que a gente chama esse entre nós, né? A escuta não qualificada entre nós amigos, mas a escuta qualificada que é de um profissional de saúde, né? Então, no sistema público de saúde a gente tem várias portas de entrada, né? O serviço do CAPS é um deles. Mas eu acho que é importante trazer uma questão aqui com relação ao suicídio, alguns números, né? Até tem um grupo que faz um trabalho aí que fala assim, o setembro é amarelo, mas o suicídio é negro. Porque hoje, né, dos nossos números, primeiro, que os números mostram que eles estão muito fortes em adultos jovens, principalmente, né, então a gente tem uma tentativa grande de suicídio entre mulheres, mas uma conclusão do suicídio de fato entre os homens e entre os jovens negros. Hoje a estatística, um material do Ministério da Saúde mostra para a gente que há quase 50% mais chance de morrer entre um jovem negro e um jovem branco. E dos últimos 3 anos, o suicídio aumentou 12% entre homens negros e homens brancos. Então, a gente tem uma questão de fundo, né, para discutir, que é a questão do racismo estrutural, que vai trazer para a gente aí qual é o lugar desse jovem que não se reconhece nessa sociedade, né, que se coloca numa questão, que espaço que ele ocupa e que coloca ele num desconforto tão grande de adoecimento e que ele, enquanto homem, não busca a questão do cuidado, e coloca essa situação do adoecimento tão forte que ele vai, então, de fato, para as vias de fato, que é o suicídio. Então, a discussão em si, né, quando a gente está falando do Setembro Amarelo, a gente está falando assim, qual é o espaço que a gente tem de escutar? Qual é o espaço que a gente tem de cuidar, tanto daqueles que estão ao nosso lado, né, e qual é o espaço que também a sociedade permite para esse cuidado, né? Então, assim, há um lugar muito importante para a gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente volta também, isso remete ao assunto do bloco anterior, né? É o que a sociedade, né, te impõe, né, como o que é bem-sucedido, o que são os valores que a sociedade te impõe, né? E eu acho que a família ressignificar, eu não sei, teria que se partir de algum ponto, ressignificar tudo isso, né? Porque a pessoa que está ali, né, ela precisa de alguma maneira ressignificar. Quando você fala que a maioria é do jovem negro, o que ele precisa ressignificar? Ele precisa ressignificar alguma coisa, ele precisa ressignificar que o espaço dele no mundo está garantido, né? E quem é que tira esse espaço dele? É muito amplo, né? Muito triste isso, né? É uma doença que age em silêncio, né? E nós estamos assim tão corridos no nosso dia a dia que muitas vezes nós não olhamos ao lado e não vimos que um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo está nesse momento depressivo. E como inicia-se uma depressão, né? Um bullying, uma tristeza profunda, uma perda, uma droga. O que inicia? Mas depois que o caminho é seguido, muitas vezes não tem mais volta. Então, se você não tiver o amparo de pessoas, de amigos, de familiares que possam te levantar, te salvar, te ajudar, e profissionais habilitados para isso, as pessoas realmente cometem o suicídio. As perícias do INSS hoje, elas aumentaram em muito a quantidade de pessoas doentes.
alguns mitos, né, sobre o suicídio diz que o suicídio acontece sem aviso, o que não é verdade, né? É todo um processo até chegar aquele momento, né? Ninguém acorda assim, olha, hoje o meu dia, a minha vida termina. Não é assim, né? Eu acho interessante essa tese levantada por ela aqui, porque a tese que nós tínhamos anos atrás era que o suicídio era uma doença mais de países ricos e de gente que não tinha mais o que conquistar na vida. Então era coisa de Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e era verdade, e do Japão, e o próprio Japão. Por que as pessoas suicidavam? Porque já conquistaram tudo na vida. Já não tem mais conquistar, não tem mais o que brigar. Então caiu em depressão. Não tem mais tesão pela vida. Exatamente. Agora aqui já é outro tipo de parâmetro que nós estamos envolvendo, porque chegou ao país do terceiro mundo por falta de perspectivas. Lá é por excesso de expectativa. E aqui por falta de expectativa, quer dizer, o sinalzinho vermelho das autoridades está suado, aí precisa o pessoal tratar disso. Iris, não dá para você achar que quem tem depressão tem frescura. Não, em hipótese nenhuma, porque não é frescura, né? Às vezes com uma boa igreja, não importa, um atendimento psicológico, uma igreja, qualquer tipo de religião, não importa, ajuda, a prática de um esporte e principalmente conversar, isso aí pode resolver determinadas coisas que acabam em fatalidade na maioria das vezes. Bom, eu tenho algumas considerações para fazer, acho que eu bato sempre na tecla da educação, né? E acho que a nossa ciência, de uma forma geral, as academias, de uma forma geral, investem muito pouco em prevenção, em tudo. A gente, por exemplo, eu costumo dizer que médico não entende nada de saúde, médico entende de doença. E a prova disso é que se você for lá no teu médico para fazer uma medicina preventiva, e chegar lá, e o médico perguntar para você assim, muito bem, o que a senhora tem? A senhora fala assim, eu não tenho nada. Ele fala assim, normalmente ele vai falar assim, mas então o que a senhora vai fazer aqui? Por quê? Porque ele não entende nada de prevenção. Ele não foi educado para isso. Isso não dá dinheiro, isso não dá lucro. Então, não é só a questão da medicina. O que a Iris estava falando com relação a esse fato, que comentam que na área jornalística, quando se fala de suicídio, aumenta, e isso tem realmente estatísticas para isso, os jornalistas não foram educados na academia para abordar esse tipo de assunto. Então, os médicos não foram, os psicólogos, na grade curricular, não são especializados em trabalhar com relação a isso. Ou seja, os profissionais da área, de todas as áreas, né, de todas as áreas, nós não estamos, é como antigamente, você lembra que antigamente, quando começou o câncer, ninguém nem falava de câncer, parece só, ele está com a coisa ruim. Não se falava a palavra câncer. Teve que vir uma grande campanha para poder enfrentar isso e ter a parte preventiva e tudo mais. E suicídio? Ninguém conversa. Não se conversa. Então, hoje, embora a gente consiga perceber que nitidamente fala assim, olha, por exemplo, não é que falar de suicídio vai aumentar o suicídio. É falar assim, os profissionais, talvez nós não estejamos sabendo abordar o assunto que faz com que essas estatísticas estão acontecendo. Mas isso não é só no campo do jornalismo. Nos profissionais, de uma forma geral, nas academias, isso não está sendo abordado com excelência. Alexandre, mas na universidade se ensina que você não pode divulgar suicídio. Quem divulga suicídio por aí... Olha só. Eu sou formado na universidade que o professor de direito usual ensinava esse tipo de coisa. Agora, hoje tem jornalista de tudo quanto é tipo, como tem médicos de tudo quanto é tipo. Olha, pensando nisso que vocês acabaram de abordar, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou em 2016, a gente passou rapidamente o olho, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, a cartilha Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir, um manual direcionado para profissionais de imprensa. Porque isso não pode ser jogado por debaixo do tapete, tá? Não pode mais. Independente. Eu acho que a gente tem que se educar, a gente tem que... É por isso que a gente sempre chama profissionais aqui para falar, né? Porque esse é um assunto que não pode realmente ser jogado. Mas a internet virou uma cracolândia da notícia. Pior que é verdade. Qualquer um hoje, o ministro Gilmar Mendes tirou a obrigatoriedade do diploma das universidades. Bem ou mal, o cara lá, eu fui professor universitário durante muitos anos, formei muitos jornalistas, sempre falei, não se divulga suicídio, porque
Eu me lembro, na minha cidade, em Juiz de Fora, tinha um lugar chamado Clube Juiz de Fora, que o jornal colocou lá que um cara pulou lá de cima. Foi colocado na época, isso aí, na década de 60. Quando aconteceram mais 5 tipos de coisa desse tipo lá. Foi incentivado, porque o cara que está lá, ele é incentivado a isso. Até que tiveram que fechar o jornal? Não. Foram lá colocar uma cerca lá para ninguém pular mais. Olha que absurdo. Agora, Alexandre, eu lembrei do doutor Prevenildo, hein? Não é da sua época não, mas é da época da Íris. Como assim, da época da Íris? Qual é o seu O problema, governo história? militar, na época, colocou um doutorzinho lá, fazendo uma campanha sobre o câncer. O doutor Prevenildo, na década de 60, na televisão, ele mostrava que tinha que fazer o exame de prevenção do câncer. Procura na internet aí, no YouTube, o doutor Prevenildo, coloca para ilustrar aqui agora, que você vai ver quem que era. Foi a primeira campanha que foi feita, tem lá. Para anota aí, Juan. Desmistificar essa questão do câncer. Na minha casa, ele está com doença ruim, não põe a mão. Bom, é verdade. Não, as minhas avós morreram de câncer e naquele tempo não se dizia, era úlcera. Você não usava essa palavra câncer, né? Gente, vocês acabaram de ganhar, serem premiados com 30 segundos para se despedirem. Íris, obrigado. Puxa, é uma alegria enorme poder estar dividindo a bancada com o Luiz, com a Mena, com a minha querida Camila. Obrigado pelo aprendizado aí, obrigado por vocês pela atenção também. Faço do Alexandre as minhas palavras. Agradeço imensamente de estar com todos vocês, aos nossos bastidores que cuidam aqui de nós todos com muito carinho, aos telespectadores, ao canal Viva, ao programa Íris Decalaf. Minha querida amiga Íris, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui sempre. Com o Alexandre, com a Camila, com a doutora. Eu estou revendo ela agora aqui. Eu não a conheci sem máscara, com máscara, né? Mas já entrevistei ela diversas vezes. Até uma próxima oportunidade, sempre com assuntos de interesse para que as pessoas, que você que está aí, possa pensar. Aqui não é a verdade, aqui apenas a gente joga o assunto e nós queremos a sua opinião, que é a mais importante. Íris e a todos aqui da bancada, prazer imenso. Realmente foi prazeroso para mim a oportunidade, primeira vez. Espero ter contribuído e foi bastante interessante que fique aí as próximas oportunidades também. Beijos a todos. E para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. É sempre bom fazer esse programa para você, que a gente faz com o maior carinho. E eu quero dizer, eu quero repercutir uma frase do César Menotti, que diz o seguinte, né? Que a gente sempre fala de boas ações, né? Seja gentil com as pessoas. Ninguém está bem. Você já fez a sua boa ação hoje? Quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.